Devocional Diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, 28 de abril. A obediência o colocará na promessa. Por isso naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Livro de Josué capítulo 14 versículo 9. Após finalmente o povo de Deus ter conquistado a terra prometida, era hora de enfim dividir as posses. Calebe, por sua vez, lembrou a Josué da promessa sobre sua vida e pediu sua parte que havia sido prometida por Moisés. E assim Josué concedeu-lhe Hebrom por herança. Deixe-me perguntar-lhe: você se lembra das promessas de Deus sobre sua vida? O que garantiu a Calebe receber a promessa foi sua obediência e fidelidade. Da mesma forma, para você receber tudo aquilo que Deus prometeu, é preciso ser fiel e obediente. Disso dependerá o cumprimento da promessa em sua vida. O grande problema é que muitas vezes não sabemos respeitar o tempo e acabamos trocando louvor por murmuração, diferentemente de Calebe, que esperou 45 anos para possuir a terra que lhe havia sido prometida. E um detalhe importante: não sem antes ter ainda que lutar para se apropriar dela. Que tal trocar o problema por uma posição de louvor? Troque a murmuração e a reclamação pelo louvor. Isso vai mudar a sua vida e a sua história de forma extraordinária. Não estou querendo de forma alguma questionar os problemas que você tem enfrentado, pois só quem os experimenta sabe o tamanho do desafio. Eu mesmo já vivi muito tempo assim, pensando tanto no problema que não conseguia enxergar a solução. E muitas vezes a solução estava justamente onde sempre esteve, numa atitude de paz e tranquilidade, oriunda de uma expressão de louvor e ação de graças. Mantenha-se fiel a Deus, sabendo que, se Ele prometeu, é fiel e justo para cumprir. Frase do dia: para viver novas realidades em Deus, você precisará andar na vontade dele. Leitura bíblica, livro de Lucas capítulo 24. Palavra-chave: perseverar. Lucas capítulo 24, a ressurreição. E, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e, ao terceiro dia, ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago. E as outras que com elas estavam as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos. E retirou-se, admirando consigo aquele caso, os 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E, respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno,
que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas, agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e, não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes, então, os olhos, e o conhecerão, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou, verdadeiramente, o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão, a aparição de Jesus aos 11. E, falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então, eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas as palavras que vós disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito: E assim convinha que o Cristo padecesse e, ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos. E, em seu nome, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Assim sou. E levou-os fora, até Betânia. E, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles, e foi elevado ao céu. E, adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!